final do arco da Associação de Monstros mostrou uma batalha grandiosa e que escalou tanto que chegou a colocar toda a vida na Terra em risco. Ou seja, se os heróis fossem derrotados pelos monstros, a humanidade seria completamente extinta. E para desenvolver melhor a atmosfera apocalíptica do final dessa batalha, o An e o Murata decidiram acrescentar vários inimigos e eventos que foram criados tendo como inspiração alguns dos trechos do último livro da Bíblia, o Apocalipse, que basicamente é uma profecia de como será o fim dos tempos. Porém, eles fizeram isso de uma forma tão sutil que a maioria das pessoas nem sequer percebeu. E por isso eu decidi fazer esse vídeo para mostrar para vocês quais foram os personagens e eventos do mangá que foram baseados em trechos bíblicos. Então fica comigo depois da vinheta. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar de One Punch Man, então já dá aquele soco caprichado no like e garanta sua inscrição aqui no canal. Os personagens baseados na Bíblia começaram a aparecer a partir da segunda metade do arco da Associação de Monstros, mais especificamente a partir do momento em que foi revelada a identidade da verdadeira líder da Associação de Monstros, a Psychos, que foi criada tendo como inspiração uma personagem que aparece no capítulo 17 do livro do Apocalipse e é chamada de a Meretriz da Babilônia. E olha só, de acordo com a descrição dada pela Bíblia, durante os eventos do Apocalipse essa mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, além de que também segurava um cálice de ouro. Pois é, o Murata fez questão de deixar bem claro de onde foi que ele tirou a inspiração para criar o visual da Psychos. E outra coisa interessante é que a Bíblia também diz que essa mulher em determinado momento passou a montar em uma criatura com características bestiais e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E essa é exatamente a descrição da fusão entre a Psychos e o Rei Orochi. E galera, tem muita gente que critica o Murata por ele ter hipersexualizado o visual da Psychos, mas considerando que ela foi baseada em alguém que, de acordo com a própria Bíblia, é a grande prostituta e mãe de todas as práticas repugnantes da Terra, bom, eu acho que se a gente levar isso em consideração, dá pra pensar que o Murata pegou foi leve com o visual da Psychos. E outra coisa interessante é que essa criatura com 7 cabeças e 10 chifres que é representada no mangá pelo Rei Orochi também é descrita com mais detalhes em outro trecho do livro do Apocalipse. E também vale dizer que apesar dessa criatura ter características bem específicas, afinal não é todo dia que se vê um bicho com 7 cabeças e 10 chifres, bom, apesar disso existem 2 criaturas no livro do Apocalipse com essa descrição. A primeira delas, e que também é a criatura na qual eu acredito que o Murata buscou inspiração para criar o Rei Orochi, é um dragão que aparece no capítulo 12 do Apocalipse, e ele é descrito como sendo um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. E esse dragão é tão grande que somente com a sua cauda ele destruiu 1/3 das estrelas do céu, e foi necessária uma grande guerra da qual vários anjos participaram para que esse dragão pudesse ser derrubado, porém os anjos não foram capazes de matar o dragão. E no capítulo 13 do Apocalipse é dito que esse dragão, ao cair sobre as areias do mar, começou a jorrar água por sua boca, e em seguida uma grande besta surgiu do mar. E assim como o dragão, essa besta também possuía 7 cabeças e 10 chifres. E galera, apesar de não ter um segundo personagem no mangá com a mesma descrição que o Orochi, eu acho que o Murata usou esse trecho da Bíblia como inspiração para criar a Água do Oceano Maligna. Afinal, o mais importante sobre esse trecho do Apocalipse é que a criatura que surgiu do mar era quase imortal e possuía a capacidade de se curar de qualquer ferimento. E outra coisa que esse capítulo do Apocalipse também fala é que ao mesmo tempo em que essa criatura surgiu do mar, uma segunda besta também veio das profundezas da terra. E essa segunda besta possuía chifres e falava como se fosse um dragão, além de que essa criatura também acabou sendo associada ao número 666. E fazendo a conexão desse trecho da Bíblia com o mangá do Murata, lá no capítulo 156, ao mesmo tempo em que a Água do Oceano Maligna apareceu, também teve um outro monstro que surgiu no campo de batalha, vindo das profundezas da Terra, a Centopeia Eremita. E a descrição da segunda besta fecha perfeitamente com a Centopeia, afinal ela tem chifres e é capaz de falar, sendo que logo que surgiu já anunciou que veio ao mundo para punir aqueles que se voltaram contra seu deus, o God. E a Centopeia também acabou sendo associada ao número 666. Afinal, ela falou em certo momento que tinha no total 6.666 patas. Não dá pra ser mais óbvio do que isso, né? Bom, na verdade dá sim, porque o próximo personagem do qual eu vou falar tem uma referência bíblica no seu próprio nome. Pois é, você já deve ter sacado que eu vou falar do God, cujo nome se traduz literalmente como Deus. E quando o assunto é o God, as referências bíblicas não são nada sutis. Afinal, ele literalmente apareceu para o mendigo imperador em um jardim que lembra muito a descrição do Jardim do Éden na Bíblia.
E não é difícil de perceber que o God tem várias características que são atribuídas a Deus durante o Antigo Testamento da Bíblia. Afinal, lá no começo da Bíblia, Deus não é descrito como sendo uma figura de paz e amor não, e sim uma figura de ira, poder e autoridade. Afinal, basta você lembrar do extermínio quase completo de toda a vida no mundo que Deus causou durante a história do Grande Dilúvio. E também do massacre nas cidades de Sodoma e Gomorra, que foram simplesmente incineradas com a ira de Deus. E bom, foi nesse lado autoritário, cruel e impiedoso que Deus tinha durante o Velho Testamento que o Anjo e o Morata buscaram inspiração. E inclusive na já citada destruição das cidades de Sodoma e Gomorra é dito que Deus foi piedoso somente com uma única família que vivia lá. E por isso Deus enviou uma mensagem através dos seus anjos dizendo para que essa família fugisse antes da completa destruição das cidades. Porém, Deus também mandou seus anjos dizerem que ninguém deveria olhar para trás em nenhum momento durante a fuga. E bom, é aquela história, né? Quando alguém escuta que não deve fazer algo, é daí que dá mais vontade de fazer, né? E por isso, uma das pessoas que Deus permitiu que fugissem da cidade acabou descumprindo a ordem dada pelo Ser Supremo do Universo e acabou olhando para trás. E graças a isso, essa pessoa foi instantaneamente transformada em sal como castigo. Pois é, agora a gente já sabe de onde foi que veio a inspiração do poder que God possui de transformar seus escravos em sal quando eles desobedecem à sua vontade. E além disso, a própria aparência do God é baseada em um trecho do Gênesis da Bíblia, onde diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, de acordo com esse trecho da Bíblia, Deus possui uma aparência muito similar à de um homem comum. E bom, apesar de ser uma figura medonha e distorcida, não há como negar que o God é basicamente idêntico a um ser humano. Afinal, o God não possui nenhuma característica monstruosa a não ser o fato de ele ser gigante e não possuir pele nem rosto. Ok, na verdade isso é bem monstruoso. Mas olha só, apesar de parecer que God foi criado como uma espécie de crítica do Anjo e do Morata ao Deus cruel e impiedoso do Antigo Testamento da Bíblia, eu particularmente tenho outra interpretação disso e vejo God como sendo uma adaptação não de Deus e sim de outro personagem que é muito citado na Bíblia, o anjo caído Lúcifer. Pois é, o capiroto em pessoa. Afinal, a Bíblia sempre fala do diabo como sendo um ser que tem uma inveja infinita de Deus e deseja tomar para si o trono e a glória do Criador. Então não é de se estranhar que um personagem inspirado em Lúcifer carregue muitas das características de Deus. Afinal, além de desejar para si tudo que pertence a Deus, o demônio também é o maior mestre que existe quando o assunto é mentir e enganar. E também vale falar que apesar de Deus ter sido mostrado como alguém cruel e impiedoso no Antigo Testamento da Bíblia, a verdade é que Deus criou e ama a humanidade e somente fez o que fez como uma forma de favorecer aqueles que ele julgava como justos e dignos de herdar o mundo. Já Lúcifer, obviamente, não tem um fim bondoso em suas ações, já que ele é puramente mau e deseja destruir a humanidade. E o God de One Punch Man claramente odeia não só a humanidade, mas também toda a vida que existe no universo. Afinal, ele já mostrou para Psychos que seu objetivo final é se tornar o único ser a existir em todo o universo. Mas enfim, diz aí nos comentários a sua opinião a respeito disso. God foi baseado em Deus ou foi baseado no demônio? Bom, seguindo com a lista, o próximo personagem do qual vou falar é o Mendigo Imperador. E é muito fácil de perceber que ele foi criado com base em um personagem da Bíblia. Basta a gente prestar atenção na aparência dele. Afinal, ele é um andarilho barbudo e cabeludo que possui poderes divinos que recebeu diretamente de Deus. E além disso, ele ostenta uma coroa em sua cabeça. E bom, se com essa descrição você consegue ligar o Mendigo Imperador à imagem de Jesus Cristo, então você errou feio, porque assim como God não é um personagem baseado em Deus e sim em Lúcifer, o Mendigo Imperador também não foi baseado em Jesus, e sim no Anticristo, que segundo a Bíblia é um enganador que vai aparecer no fim dos tempos. Porém, apesar de ser semelhante a Jesus, o Anticristo não é um servo de Deus, e sim um servo do demônio, e seu objetivo é simplesmente conquistar toda a humanidade. Bom, na verdade a Bíblia também diz que não vai existir somente um único Anticristo, e sim vários homens que vão ser escolhidos diretamente pelo demônio para fazerem o mal em seu nome. Pois é, isso se encaixa perfeitamente com o fato do mendigo ter sido escolhido por God para ser um dos seus servos com a missão de destruir a humanidade. E inclusive isso também coloca o Garou como sendo um segundo anticristo no momento em que ele se tornou um escravo do God. E provavelmente vai ter gente dizendo que na verdade o Garou seria o terceiro anticristo da história, afinal, antes dele a Psychos também recebeu os poderes do God. Porém, eu acho que o caso da Psychos é diferente, já que graças a ela também representar a meretriz da Babilônia, ela se encaixa melhor com outro elemento da trindade profana, que é o falso profeta. Afinal, a Psychos literalmente possui o dom de prever o futuro. E isso completa a trindade profana, com God sendo o antideus, ou seja, o demônio,
os escravos de God sendo os anticristos com a missão de fazer o mal em nome do seu falso Deus, e por fim com a Psychos, que representa a falsa profeta responsável por dar início ao fim do mundo. Mas enfim, que as referências bíblicas de One Punch Man não terminam por aqui, porque na reta final do arco da Associação de Monstros também vimos 4 executivos que carregavam as características dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Para quem não sabe, os 4 Cavaleiros são entidades malignas que aparecem no capítulo 6 do Apocalipse, e de acordo com a Bíblia, cada um representa uma desgraça que vai se abater sobre a humanidade. E se a gente levar ao pé da letra o que está escrito na Bíblia, o primeiro dos 4 Cavaleiros do Apocalipse vai ser um dos anticristos, já que ele carregará uma coroa em sua cabeça e vai ter como objetivo conquistar toda a humanidade. E isso deixa bem explícito que o mendigo imperador, além de representar um dos anticristos, também representa o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Já o segundo cavaleiro é uma entidade que representa a guerra, e quem aí sabe me dizer quem foi o responsável pela guerra mais sangrenta de todos os tempos? Pois é, se você falou que foi o Hitler, você acertou em cheio. E é por isso que o Führer alemão serviu como referência para a escolha do nome do odioso executivo Führer Feio. E eu sei que vai ter gente dizendo que eu tô forçando a barra ao dizer que o Führer Feio teve inspiração em um dos Cavaleiros do Apocalipse somente graças ao fato de ele carregar a palavra Führer em seu nome. E de fato essa é a referência bíblica mais sutil de todas, e só dá para fazer essa conexão do Führer Feio com o Cavaleiro da Guerra graças ao contexto que é dado pelos outros personagens. Enfim, que o terceiro Cavaleiro do Apocalipse é a representação da fome. E essa é bem fácil de identificar, já que na reta final do arco da Associação de Monstros, o Gengivas lutou ao lado do Führer Feio. E esse monstro é simplesmente a encarnação da fome, já que ele está sempre tão faminto que é capaz de comer absolutamente qualquer coisa, até mesmo seus próprios aliados. E por fim chegamos no quarto e último Cavaleiro do Apocalipse, que é representado pela Morte. E o inimigo do final da batalha que melhor representa a Morte é o Esperma Negro. Afinal, ele literalmente precisa matar a si mesmo para poder lutar. Lembrando que para atingir a sua forma mais forte, ele precisa sacrificar mais de 50 trilhões de cópias suas. E inclusive o próprio Esperma Negro chega a falar que ninguém além dele próprio conseguiria compreender a tristeza que é saber que trilhões de seus irmãos precisam morrer para que ele possa liberar seu potencial máximo. Pois é, na minha opinião, não existe forma melhor de representar a morte do que através de alguém que literalmente precisa sacrificar trilhões de vidas para poder lutar. E bom galera, existem mais algumas outras referências bíblicas bem sutis ao longo do arco da Associação de Monstros, mas eu decidi fazer esse vídeo focando somente nas partes que têm maior relevância e dão o tom sombrio do final do principal arco do mangá. Então, se você gostou, não esquece de deixar seu like e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, afinal, quanto mais o canal crescer, maior vai ser a frequência que eu vou conseguir trazer conteúdo aqui pra vocês. E se você puder, também aproveita para deixar sugestões de conteúdos novos que você gostaria de ver aqui no canal. É isso aí, nerd. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!